A filha do milionário viúvo se disfarçou de faxineira, até que a garçonete salvou os trigêmeos da noiva de seu pai. A mansão Albuquerque sempre teve aquele cheiro de cera de madeira e lírios brancos. Mas desde que a mãe morreu, o perfume virou outra coisa. Não dava para explicar direito. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais quieto, como se a casa inteira tivesse esquecido de respirar. Valentina sabia que não era só impressão dela. Tinha algo de errado ali dentro. E quanto mais o tempo passava, mais ela sentia isso na pele. Fazia 2 anos que a mãe se foi. 2 anos que Valentina andava pelos corredores largos da mansão em Alphaville, como se estivesse flutuando num lugar que não era mais dela. O pai, Estevão, também tinha mudado. Ele ficou mais calado, mais distante, mais perdido. E foi exatamente nesse vazio que ela apareceu. Renata Monteiro, vestido azul, sorriso perfeito, perfume caro que grudava na pele de quem chegava perto. Ela entrou na vida de Estevão como quem chega para salvar, para cuidar, para preencher o que estava vazio. No começo, Valentina até tentou acreditar que era isso mesmo, que o pai merecia ser feliz de novo, que talvez fosse bom ter alguém por perto. Mas aí as coisas começaram a mudar. Primeiro foram as portas. Portas que antes ficavam abertas, agora viviam trancadas. O escritório, a biblioteca, até a ala onde ficavam os bebês. Valentina perguntou uma vez com delicadeza, por que tanta porta fechada? Renata sorriu daquele jeito ensaiado e disse que era para organização, que a casa precisava de estrutura. Estevão concordou distraído, como se concordasse com tudo sem ouvir direito. Depois vieram os funcionários. Dona Lúcia, que trabalhou na casa por 15 anos, foi embora de uma hora para outra. Disseram que ela tinha pedido demissão, mas Valentina viu o olhar da mulher no dia em que ela saiu. Um olhar de quem foi obrigada a ir embora. Outros também sumiram. O jardineiro, a cozinheira antiga, até o motorista de confiança. No lugar deles, gente nova. Gente que Renata tinha indicado. Gente que não olhava nos olhos de Valentina. E então nasceram os trigêmeos, Mateus, Bruno e Sofia. 3 bebês frágeis, miúdos, que chegaram como um milagre tardio. O último presente que Estevão recebeu da vida, antes de tudo desabar. Eles eram lindos, com aqueles olhinhos redondos e as mãozinhas que apertavam tudo que encostavam. Mas desde que nasceram, Valentina notou que eles não choravam como bebês normais. Não berravam, não esperneavam, ficavam quietos demais, olhavam para o nada com aquela expressão vazia. Como se estivessem sempre cansados, Valentina perguntou para Yadira, a babá nova que Renata tinha contratado. A mulher desviou o olhar, nervosa, e murmurou que era normal, que bebês prematuros eram assim mesmo. Mas Valentina viu as mãos da babá tremendo quando ela pegou a mamadeira. Viu os olhos pesados, como se Yadira também estivesse sendo dopada, arrastada, controlada. Foi numa tarde de dezembro, com o sol entrando pelas janelas do salão, que Valentina decidiu que ia descobrir o que estava acontecendo. Ela estava parada na porta da sala, onde os trigêmeos dormiam. Observando Renata dar ordens para Yadira com aquela voz doce e firme ao mesmo tempo, Renata falava baixo, mas dava para ouvir. Você sabe o que tem que fazer, não esquece o horário. E nada de conversa com ninguém, entendeu? Yadira assentiu, apressada. E saiu da sala quase tropeçando nos próprios pés. Renata ficou ali, sozinha com os bebês, e Valentina viu algo que gelou. A mulher olhou para os trigêmeos com um misto de irritação e frieza. Não era o olhar de quem ama, era o olhar de quem vê obstáculo. Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo que tinha mudado, a casa fria, as portas trancadas, os funcionários novos, os bebês silenciosos demais e Renata, sempre no controle, sempre com aquele sorriso que não chegava nos olhos. No dia seguinte,
Valentina tomou uma decisão. Ela ia investigar por dentro, ia descobrir o que Renata estava escondendo, o que ela estava fazendo com os bebês, porque a casa inteira parecia ter virado uma prisão disfarçada de lar, mas não podia fazer isso como Valentina Albuquerque. A filha do dono, Renata, já desconfiava dela, já mantinha distância, já controlava cada movimento. Então, Valentina ia sumir, ou melhor, ia virar invisível. Foi assim que nasceu Vero. Valentina comprou um uniforme vinho de faxineira numa loja de bairro, amarrou o cabelo num coque apertado, tirou as joias, apagou a maquiagem, olhou no espelho e viu outra pessoa. Uma mulher simples, cansada, do tipo que ninguém nota, do tipo que limpa os cantos e ouve os segredos sem ser vista. Ela combinou com Maricela, a copeira tímida que ainda trabalhava na casa e que parecia ter medo de tudo. Maricela concordou em dizer que tinha indicado uma amiga para ajudar na limpeza pesada. Renata nem piscou, aceitou sem questionar, porque faxineira era invisível mesmo. E foi assim que Valentina entrou de novo na própria casa. Como Vero, ela limpava os corredores, passava pano nas escadas, organizava as salas e observava. Prestava atenção em cada conversa baixa, em cada porta que se fechava rápido demais, em cada olhar trocado entre Renata e as pessoas que ela controlava. Foi limpando o escritório numa tarde quente de janeiro que Valentina ouviu. Renata estava ao telefone, de costas para a porta entreaberta, falando numa voz que tentava ser discreta, mas que vazava tensão. Sem os bebês, o casamento acontece e o dinheiro fica seguro. Valentina parou de respirar. Apertou o pano de chão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ficou ali, congelada, ouvindo o restante da conversa. Renata combinava horário, carro, rota, falava de um homem que ia resolver o problema. Falava como quem planeja algo que não pode ser dito em voz alta. Quando Renata desligou, Valentina saiu de fininho, o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo ia ouvir. Ela voltou para o quartinho minúsculo que dividia com Maricela. Trancou a porta, sentou no chão e respirou fundo. As mãos ainda tremiam, a frase ecoava na cabeça, martelando sem parar. Sem os bebês, o casamento acontece e o dinheiro fica seguro. Valentina fechou os olhos e viu o rosto dos trigêmeos, Mateus, Bruno, Sofia, 3 vidas frágeis, 3 obstáculos no caminho de Renata, 3 herdeiros que precisavam sumir para que ela ficasse com tudo. E foi nesse momento que Valentina entendeu. Não era só desconfiança, não era só estranheza, era perigo real. Os bebês estavam sendo preparados para morrer. E ela era a única que sabia. Helena Duarte acordou às 4:30 da manhã, como sempre. O despertador nem precisava tocar. O corpo já estava acostumado a levantar no escuro, a trocar de roupa, sem fazer barulho para não acordar a vizinha do outro lado da parede fina. A sair de casa antes do sol nascer, ela morava num quartinho alugado em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Num desses prédios velhos, onde todo mundo se conhece, mas ninguém se mete na vida de ninguém. Era pequeno, era simples, mas era dela. E isso já era mais do que muita gente tinha. Trabalhar no buffet não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Helena servia em festas, casamentos, eventos corporativos, sempre de uniforme preto e branco, sempre com um sorriso educado que a gente aprende a colocar, mesmo quando está cansada. Ela já tinha feito de tudo um pouco: caixa de mercado, atendente de lanchonete, faxina em escritório. Nada grudava, nada durava, mas ela não reclamava. Reclamar não enchia a barriga. Naquela manhã, o chefe do buffet ligou mais cedo do que o normal. Helena, você está livre hoje? Apareceu um trampo de última hora, mansão em Alphaville, evento grande, paga bem. Ela aceitou na hora. Alphaville era longe. Ia ter que pegar 2 ônibus e gastar um tempão no trânsito. Mas dinheiro era dinheiro. Quando você já passou fome sem contar para ninguém,
Você não desperdiça oportunidade. Chegou na mansão Albuquerque no meio da manhã, junto com o resto da equipe. A casa era daquelas que a gente só vê em revista. Portão alto, jardim imenso, escadaria de mármore, lustre de cristal no salão que parecia ter saído de filme. Helena olhou tudo aquilo e pensou no quartinho dela, nas paredes rachadas, na torneira que pingava, 2 mundos, 2 planetas diferentes. Mas não foi o luxo que chamou a atenção dela, foi o silêncio. A casa era grande demais para ser tão quieta. Tinha gente entrando e saindo, preparando o evento, mas era tudo abafado, contido, como se todo mundo tivesse medo de fazer barulho. Helena conhecia silêncio de sobra, o silêncio da pobreza, o silêncio de quem não tem voz, mas aquele era diferente. Era o silêncio de quem esconde alguma coisa. Ela foi designada para ficar na cozinha, ajudando a organizar as bandejas e servir os convidados que iam começar a chegar à tarde. Foi aí que ela viu os bebês pela primeira vez. 3 trigêmeos, pequeninhos, frágeis, deitados num carrinho duplo adaptado no canto da sala ao lado da cozinha, Mateus, Bruno e Sofia. Ela ouviu alguém chamando pelos nomes. Eles estavam quietos, quietos demais. Bebês dessa idade deveriam estar chorando, esperneando, fazendo escândalo. Mas esses 3 só olhavam para o teto com aquela expressão vazia, como se estivessem cansados o tempo todo. Helena franziu a testa. Tinha algo errado ali. Ela continuou trabalhando, mas de olho. E foi quando viu a babá que o instinto dela acendeu um alerta vermelho. A mulher se chamava Yadira. Devia ter uns 40 anos, baixinha, com o rosto marcado por rugas de preocupação. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foram os olhos, pesados, vidrados, como se ela estivesse dopada. Yadira segurava a mamadeira com as mãos tremendo e quase deixou cair quando foi dar para os bebês. Ela parecia estar flutuando, se arrastando pelo chão em câmera lenta. Helena conhecia esse olhar. Já tinha visto em gente que tomava remédio demais, gente que era obrigada a engolir coisas para ficar calma. E Yadira não parecia estar tomando nada por vontade própria. No meio da tarde, Helena foi buscar gelo na cozinha e viu uma bandeja esquecida na pia, em cima dela. Uma mamadeira meio cheia. Helena pegou para lavar, mas parou no meio do caminho. Tinha um cheiro estranho. Não era leite azedo. Era outra coisa. Metálico, químico. Ela olhou em volta, ninguém estava vendo, abriu o armário acima da pia, procurando onde guardar a mamadeira. E foi aí que viu um frasquinho sem rótulo, escondido atrás do pote de açúcar, pequeno, de vidro, com um líquido transparente dentro. E na tampa, uma mancha vermelha, batom. Helena sabia reconhecer batom de longe, trabalhava com festa, via mulher de todo tipo, e aquele tom, vermelho escuro, quase vinho, ela tinha visto antes, na mulher de vestido azul que estava comandando tudo. A noiva Renata. O coração de Helena disparou. Ela fechou o armário devagar, como se tivesse visto uma bomba prestes a explodir, e saiu da cozinha tentando manter a calma. Mas a cabeça estava a mil. O que tem naquele frasco? Por que está escondido? Por que tem batom da noiva? Ela precisava confirmar. Precisava saber se o que estava pensando fazia sentido ou se era só paranoia de quem via coisa onde não tinha. Esperou até Yadira sair do quarto dos bebês e foi atrás dela. Encontrou a babá no corredor de serviço, encostada na parede, com a mão na testa, respirando fundo. Helena se aproximou devagar, com voz baixa. Tá tudo bem. Você tá passando mal. Yadira levantou os olhos, assustada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Tô bem. Só cansada. Você parece dopada. Helena falou. Direto, não tinha tempo para rodeio. Tá tomando alguma coisa? Yadira desviou o olhar. As mãos começaram a tremer de novo. Não é nada, só remédio para dormir. Remédio que alguém te deu. Silêncio. Helena deu um passo à frente, abaixou a voz ainda mais. Eu vi um frasco escondido na cozinha.
com batom da noiva, e via a mamadeira dos bebês com cheiro estranho. Que diabo está acontecendo aqui? Foi aí que Yadira desmoronou. Os olhos encheram de lágrima. O corpo inteiro começou a tremer. E ela agarrou o braço de Helena com força, desesperada. Não fala disso, por favor, não fala. Por quê? Helena segurou a mão da mulher, tentando acalmá-la. Me conta, eu posso ajudar. Yadira balançou a cabeça, os olhos arregalados de medo puro. Ela disse que se eu falar alguma coisa... Meu filho. A voz quebrou. Yadira soltou Helena e deu as costas, escondendo o rosto nas mãos, chorando baixinho para ninguém ouvir. Helena ficou parada ali, o sangue gelado. Ela entendeu tudo: chantagem, controle, medo e os bebês no meio disso. Os bebês silenciosos demais. Os bebês dopados. Helena voltou para a cozinha com as pernas bambas, o estômago embrulhado, lavou as mãos na pia, tentando organizar os pensamentos. Precisava de prova, precisava ter certeza, mas já sabia, no fundo, que não era impressão. Aqueles bebês estavam sendo envenenados. E a mulher que estava fazendo isso era a noiva do dono da casa. A mulher que todo mundo respeitava, que todo mundo obedecia. A mulher de vestido azul e sorriso perfeito. Helena olhou pela janela da cozinha. Lá fora, Renata conversava com os convidados rindo, elegante, impecável. Ninguém desconfiava, ninguém via, porque gente rica não faz esse tipo de coisa, né? Gente rica não envenena bebê. Mas Helena tinha crescido sabendo que maldade não escolhe classe social, que perigo mora em qualquer lugar e que, às vezes, quem tem tudo é capaz de fazer qualquer coisa para não perder nada. Ela respirou fundo, apertou os punhos e tomou uma decisão. Não ia fugir, não ia fingir que não viu, não ia deixar 3 vidas inocentes morrerem porque ela tinha medo. Mesmo sabendo que podia se ferrar, mesmo sabendo que ninguém ia acreditar nela, porque Helena Duarte não tinha poder, não tinha sobrenome, não tinha proteção. Mas tinha algo que Renata não esperava: instinto, coragem e a teimosia de quem já sobreviveu a coisa pior. Ser invisível tinha suas vantagens, como Vero, a faxineira silenciosa. Valentina entrava e saía dos cômodos da mansão sem que ninguém prestasse atenção. Passava pano no chão, limpava os vidros, organizava as estantes e observava tudo, cada conversa baixa, cada porta que se fechava rápido demais, cada olhar trocado entre Renata e as pessoas que ela controlava. Nos primeiros dias, Valentina achou que ia ser fácil, que ia pegar Renata no flagra, reunir provas óbvias e mostrar para o pai. Mas Renata era cuidadosa, meticulosa. Ela não deixava rastro à toa. Tudo que fazia era calculado, disfarçado, protegido por camadas de mentiras bem construídas. Mas todo mundo comete erros, e Valentina estava esperando pelo erro dela. Foi numa terça-feira, no meio da manhã, que a oportunidade apareceu. Renata tinha saído para uma reunião no centro da cidade. Estevão estava no escritório, trancado em videoconferências. A casa estava quieta, quase vazia. Valentina aproveitou para limpar o andar de cima, especialmente o quarto de Renata. Um território proibido que ela ainda não tinha conseguido explorar direito. Entrou com o carrinho de limpeza, fechou a porta devagar e respirou fundo. O quarto era impecável. Cama feita com lençóis brancos, perfume caro no ar, tudo no lugar. Mas Valentina sabia que o que ela procurava não estava à vista. Começou pela cômoda. Abriu as gavetas com cuidado, revirando roupas dobradas, caixas de joias, lenços de seda, nada. Passou para o closet, sapatos alinhados, vestidos organizados por cor, nada suspeito. Foi quando chegou na escrivaninha que ela encontrou. No fundo da gaveta trancada, que Valentina conseguiu abrir com um grampo de cabelo depois de 3 tentativas, tinha um envelope grosso, amarelado. Ela pegou com as mãos tremendo e abriu devagar. Dentro, documentos, muitos documentos. O primeiro era uma escritura de transferência de bens.
Valentina leu rápido, o coração acelerando. Era um contrato que dava a Renata direitos sobre metade do patrimônio de Estevão em caso de casamento. Metade, só com o casamento. Nem precisava de morte, nem de divórcio. Só precisava casar. O segundo documento era pior. Um formulário de renúncia de tutela, já preenchido com os nomes dos trigêmeos, e um carimbo de uma clínica em Foz do Iguaçu, especializada em adoção internacional. Valentina sentiu o sangue gelar. Ela estava planejando mandar os bebês para adoção. Ou pior. Mas o que realmente fez Valentina travar foi o terceiro item no envelope. Uma passagem de avião, só de ida, Foz do Iguaçu, data. Uma semana depois do casamento, Valentina tirou o celular e fotografou tudo, cada página, cada linha, cada detalhe. As mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram borradas. Mas ela continuou. Precisava de prova, precisava ter algo concreto para mostrar para o pai. Quando terminou, guardou tudo de volta exatamente como estava e fechou a gaveta. Respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Foi aí que ouviu a voz. Renata, no corredor, falando ao telefone. Valentina congelou. Ela voltou cedo, olhou ao redor, desesperada. Não tinha como sair do quarto sem ser vista. A única opção era o banheiro. Ela correu, entrou, deixou a porta entreaberta só uma fresta. Ficou ali, prendendo a respiração, o coração na garganta. Renata entrou no quarto, ainda ao telefone. A voz estava baixa, mas dava para ouvir. Eu sei, mas ele ainda está relutante. Pausa. Não, ele não desconfia de nada. Só acha que eu estou apressada. Silêncio. Renata andava de um lado para o outro, os saltos batendo no piso de madeira. Os bebês são o problema. Enquanto eles estiverem aqui, ele não vai focar no casamento, ele está obcecado com eles. Pausa mais longa. Eu sei. Por isso eu marquei tudo. Semana que vem. Durante o ensaio, a gente resolve, sem escândalo, sem suspeita. Valentina sentiu a bile subir na garganta. Confia em mim. Eu já fiz isso antes. A voz de Renata ficou mais fria. O primeiro marido também era um problema, até deixar de ser. Primeiro marido. Valentina quase ofegou. Tapou a boca com a mão para não fazer barulho. Renata continuou. Eu sei lidar com herdeiros inconvenientes. 3 bebês são ainda mais fáceis. Ninguém vai desconfiar de morte súbita de prematuro. Acontece o tempo todo. Valentina fechou os olhos. O corpo inteiro tremia. Ela queria gritar, queria sair correndo, queria arrancar Renata dali com as próprias mãos, mas não podia, ainda não, não sem mais prova. Renata desligou o telefone e ficou parada no meio do quarto. Pensativa, depois, foi até a escrivaninha, abriu a gaveta, a mesma que Valentina tinha mexido, e pegou o envelope. Conferiu os documentos rapidamente, satisfeita, e guardou de volta. Valentina mal respirava. Renata saiu do quarto. Valentina esperou 5 minutos. 10 minutos até ter certeza de que era seguro. Então saiu do banheiro, pegou o carrinho de limpeza e saiu do quarto com as pernas bambas, desceu a escada de serviço, entrou no quartinho que dividia com Maricela e trancou a porta. Sentou na beirada da cama, as mãos ainda tremendo, e abriu as fotos no celular. Estava tudo ali, os documentos, as passagens, a prova concreta de que Renata estava planejando algo. Mas a conversa no telefone, aquilo não tinha como gravar. Era a palavra de Valentina contra a de Renata. E ninguém ia acreditar na faxineira. Eu preciso de mais. Valentina passou o resto do dia pensando. Não podia ir direto para o pai ainda. Ele ia achar que ela estava inventando, que estava surtando, que o luto estava fazendo ela ver coisas. Renata já tinha plantado essas sementes. Já tinha preparado o terreno para desacreditar qualquer acusação. Valentina precisava de algo irrefutável. Algo que nem Renata pudesse negar. Foi Maricela quem deu a ideia sem saber. Ela chegou no quartinho naquela noite, cansada do dia de trabalho, e comentou enquanto tirava os sapatos.
A dona Renata mandou eu limpar o escritório dela amanhã. Disse que tem reunião importante e quer tudo impecável. Valentina levantou os olhos. Ela usa o escritório com frequência. Todo dia. Fica lá horas, trancada. Maricela suspirou. Eu só entro quando ela manda. E sempre tem que ser rápido. Ela não gosta que ninguém fique muito tempo lá. Tem câmera no escritório? Maricela franziu a testa. Acho que não. Pelo menos nunca vi. Valentina sentiu uma ideia se formando. Perigosa, mas possível. Maricela, você confia em mim. A copeira olhou para ela confusa. Claro, porque eu preciso que você faça uma coisa para mim. Amanhã, quando for limpar o escritório, eu preciso que você demore, que deixe a porta destrancada, só por 10 minutos. Maricela empalideceu. Senhorita Valentina, se a dona Renata descobrir, ela não vai descobrir. Valentina segurou as mãos dela. Eu prometo, mas eu preciso entrar lá. Preciso de mais provas para os meus irmãos, por favor. Maricela hesitou, mas viu a urgência nos olhos de Valentina, o desespero, e assentiu, tremendo. Tá bom, mas você tem que ser rápida. Vou ser. No dia seguinte, Valentina esperou o momento certo. Renata tinha saído para mais uma reunião. Estevão estava no andar de cima com os bebês. Maricela entrou no escritório com o carrinho de limpeza e deixou a porta entreaberta. Valentina entrou 10 minutos depois. O escritório era menor do que esperava. Mesa de vidro, computador desligado, estantes com poucos livros. Mas tinha uma coisa que chamou a atenção. Um cofre pequeno, embutido na parede, atrás de um quadro. Valentina não sabia a senha. Não ia conseguir abrir, mas enquanto olhava ao redor, viu algo jogado no lixo, um rascunho de papel amassado. Ela pegou, desamassou, leu. Era uma anotação, números, datas, valores e um nome: Dr. Vargas Guarulhos. Valentina fotografou, continuou procurando. Abriu gavetas, vasculhou papéis e no fundo de uma pasta encontrou uma corrente de ouro, fina, delicada, com um pingente pequeno. Valentina reconheceu na hora. Era da mãe. Ela pegou a corrente com as mãos tremendo, virou o pingente, no verso, uma inscrição gravada. Para Estevão, quando ele acordar. As lágrimas vieram sem avisar. A mãe tinha deixado isso, um aviso, um recado. E Renata tinha roubado, tinha escondido, porque sabia que aquilo era a prova de que a mãe tinha desconfiado de alguém. Tinha tentado proteger a família mesmo depois de morta. Valentina guardou a corrente no bolso e saiu do escritório. Agora ela tinha tudo, documentos, fotos, a corrente. Faltava só uma coisa, o momento certo para revelar. O dia do ensaio do casamento amanheceu com aquele céu azul de verão que parecia fake. Como se alguém tivesse pintado demais. A mansão Albuquerque estava impecável, flores brancas em cada canto, mesas postas com louça cara, garçons circulando com bandejas de champanhe. Tudo perfeito, tudo controlado, tudo exatamente do jeito que Renata queria. Helena chegou cedo com o resto da equipe do buffet. Vestiu o uniforme preto e branco, amarrou o cabelo, calçou o sapato que machucava o pé, não dormiu direito desde que descobriu o frasco escondido e viu Yadira desmoronando no corredor. Passava as noites revirando na cama, pensando nos bebês, no cheiro metálico da mamadeira, na voz quebrada da babá. Ela disse que meu filho, mas não tinha a quem recorrer. Não tinha prova concreta, era a palavra dela. Uma garçonete temporária, invisível. Contra a de Renata Monteiro, a noiva perfeita de um milionário, quem ia acreditar? Então Helena decidiu fazer o que podia, ficar de olho, observar, e se surgisse a chance de proteger aqueles bebês, ela ia agarrar, nem que fosse a última coisa que fizesse. O ensaio estava programado para começar às 3 da tarde.
Convidados importantes chegavam em carros importados, todos de roupa cara e sorrisos sociais. Helena serviu canapés, encheu taças, ficou invisível do jeito que gente como ela sempre fica em festa de rico. Ninguém olhava para ela, ninguém via. Foi no meio da tarde que Renata chamou Helena. Você? A voz era doce, mas tinha algo afiado por baixo. Preciso que você sirva bebidas no corredor leste. Tem convidados esperando lá. Helena franziu a testa. O corredor leste ficava isolado, longe do salão principal. Não fazia sentido ter convidados lá. Sim, senhora, Renata sorriu. Aquele sorriso que não chegava nos olhos. Helena pegou a bandeja e foi. O corredor era comprido, com janelas de um lado e portas fechadas do outro. Silencioso, vazio. Nenhum convidado à vista. Foi aí que ela ouviu passos apressados, um choro curto, abafado. Helena largou a bandeja numa mesinha lateral e correu. O som vinha de uma das salas ao fundo. A porta estava entreaberta e ela conseguiu ver por uma fresta um homem de boné preto, forte, empurrando o carrinho dos trigêmeos em direção à saída dos fundos. Os bebês estavam lá, enroladinhos, quietos demais. E do outro lado, no salão principal, Helena ouviu a voz de Renata gritando: "Socorro! Alguém invadiu a casa! Levaram meus bebês! O teatro já tinha começado!" Helena não pensou, reagiu, empurrou a porta com força. Entrou na sala e se jogou na frente do carrinho. O homem parou, surpreso. Ela agarrou o carrinho, puxou com toda a força que tinha, abraçou os bebês com o corpo inteiro. "Sai da frente!" O homem rosnou, tentando arrancar o carrinho dela. "Nem fudendo!" Helena gritou de volta, segurando os bebês contra o peito. O homem avançou, mas ela chutou a canela dele com tudo, desequilibrando-o por tempo suficiente para gritar: "Socorro! Tá tentando levar os bebês! Alguém me ajuda!" Foi o caos. Gente correndo. Vozes confusas, seguranças entrando na sala, e no meio de tudo isso, Renata apareceu na porta, com o vestido azul esvoaçante, os olhos arregalados, a mão no peito, perfeita no papel de vítima desesperada. "Meu Deus, ela tá tentando levar meus bebês!" "Pega ela! Pega ela!" Helena sentiu o chão sumir, os seguranças avançaram em cima dela. Ela olhou ao redor, procurando alguém que acreditasse, alguém que visse a verdade, mas os convidados só viam o que Renata queria que vissem. Uma funcionária do buffet tentando sequestrar 3 bebês indefesos. "Eu não tô levando ninguém, eu tava protegendo eles", Helena gritou, segurando os trigêmeos com força. "Ela que armou isso, ela que contratou esse homem, ela tá louca." Renata chorou, teatral, apoiando-se num convidado. "Alguém chama a polícia. Essa mulher é perigosa." O segurança maior arrancou os bebês dos braços de Helena. Ela tentou resistir, mas outro segurança segurou seus braços para trás com força bruta. "Solta, vocês não estão vendo. Ela tá mentindo. Olha para o homem ali. Ele é cúmplice dela." Mas quando Helena apontou, o homem de boné já tinha sumido, fugiu pela saída dos fundos, enquanto todo mundo estava distraído com o escândalo. Foi nesse momento que Valentina apareceu. Ela ainda estava com o uniforme vinho de faxineira, mas alguma coisa no jeito dela tinha mudado. Não era mais Vero, a mulher invisível, era Valentina Albuquerque, e o disfarce tinha caído. "Solta ela!" A voz de Valentina cortou o ar como lâmina. Os seguranças hesitaram. Renata virou para Valentina com aquele sorriso falso e os olhos calculistas. "Valentina, querida, graças a Deus você apareceu. Essa mulher tentou sequestrar seus irmãos. Ela é perigosa. A gente precisa chamar a polícia antes que..." "Cala a boca." Valentina deu um passo à frente, interpondo o corpo entre Helena e os seguranças. "Me solta ela agora." "Valentina, você não está bem." Renata mudou o tom. Ficou mais suave, mais condescendente. "Eu sei que você ainda está de luto, que tudo isso tem sido difícil. Mas você precisa confiar em mim. Essa mulher é
uma das únicas pessoas honestas nessa casa. Valentina cortou, olhando direto nos olhos de Renata. Diferente de você, o silêncio ficou pesado. Os convidados trocaram olhares. Estevão, que tinha acabado de chegar correndo, parou na porta, confuso, olhando da filha para a noiva sem entender nada. Renata respirou fundo, recompôs a máscara, virou para Estevão com os olhos marejados. Amor, sua filha está fora de si, ela precisa de ajuda, está defendendo uma criminosa que acabou de tentar sequestrar nossos bebês. Estevão olhou para Valentina, para o uniforme de faxineira, para o rosto sujo de raiva, para Helena, algemada pelos seguranças. Valentina, o que você está fazendo vestida assim? Descobrindo a verdade. Valentina não desviou o olhar. Essa mulher que você vai casar não é quem você pensa. Ela está planejando matar os trigêmeos. Renata soltou uma risada incrédula, quase histérica. Isso é loucura, Estevão. Você está ouvindo isso? Sua filha perdeu o juízo. Eu amo essas crianças como se fossem minhas. Você ama o dinheiro delas. Valentina cuspiu as palavras. Sem eles você fica com tudo. Foi isso que você disse ao telefone, lembra? Sem os bebês, o casamento acontece e o dinheiro fica seguro. Renata empalideceu, só por um segundo, mas foi tempo suficiente. Estevão olhou da filha para a noiva, processando. A dúvida começou a rachar a máscara de certeza que ele tinha construído ao redor de Renata. Estevão não acredita nela. Renata segurou o braço dele, apertou com força. Ela está de luto, está confusa, está inventando coisas porque não aceita que você refez sua vida. Isso é ciúme, não é verdade. E foi essa frase que quebrou Helena. Ela tinha ficado calada até ali, segurando a humilhação, aguentando as algemas, mas ouvir Renata usando o luto como arma, manipulando um pai que só queria ser feliz, foi demais. Eu vi o frasco. A voz de Helena saiu rouca, mas firme. Na cozinha, escondido, com batom seu, e a mamadeira dos bebês está com cheiro de remédio. A Yadira está sendo chantageada. Ela tem medo de você porque você ameaçou o filho dela. Renata soltou o braço de Estevão, virou para Helena devagar, com um sorriso gelado. Você não passa de uma garçonete delirante, e você não passa de uma assassina. O tapa veio rápido. Renata acertou o rosto de Helena com força, e o som ecoou pelo salão. Os convidados ofegaram. Estevão deu um passo atrás, chocado, e Valentina explodiu. Tira ela daqui, tira essa mulher da minha casa agora. Mas Renata ainda tinha controle. Ainda tinha poder. Virou para os seguranças e ordenou com voz firme: levem essa criminosa para fora, chamem a polícia e alguém cuida da Valentina. Ela precisa de um médico. Helena foi arrastada, literalmente arrastada, enquanto os seguranças a puxavam pelo corredor. Ela viu os rostos dos convidados. Desprezo, nojo, medo. Ninguém acreditou nela. Ninguém viu a verdade. Valentina tentou ir atrás, mas Estevão segurou a filha pelos ombros, confuso, quebrado. O que você fez, Valentina? Por que você está assim? E Renata, vitoriosa, pegou os trigêmeos nos braços e os embalou com ternura falsa, sorrindo para os convidados como quem acabou de salvar o dia. Helena chegou no quartinho em Guadalupe quando já era noite. O ônibus demorou uma eternidade, balançando nas ruas esburacadas da Zona Leste. E ela passou o trajeto inteiro encostada na janela, olhando para o nada. O rosto ainda ardia onde Renata tinha batido. A humilhação ardia mais. Subiu a escada do prédio devagar, cada degrau pesando como se carregasse o mundo nas costas. Abriu a porta. Entrou, trancou. Ficou ali parada no meio do cômodo minúsculo, sem saber o que fazer, sem saber como processar o que tinha acontecido. Ela tinha sido arrastada para fora da mansão como lixo, chamada de criminosa, de louca, de delirante. Os convidados tinham olhado para ela com nojo. Os seguranças tinham apertado os braços dela com tanta força que ainda dava para ver as marcas. E Renata tinha vencido.
Helena sentou na beirada da cama, apoiou os cotovelos nos joelhos e enterrou o rosto nas mãos. Como eu fui tão burra! Ela sabia desde o começo que não tinha poder. Sabia que era invisível, sabia que ninguém ia acreditar nela, mas mesmo assim foi lá e gritou, lutou, segurou aqueles bebês como se pudesse salvá-los sozinha. E no fim, ela só se ferrou. O celular tocou, Helena olhou para a tela, número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Silêncio do outro lado. Depois uma voz masculina, baixa, distorcida, como se estivesse falando por um pano. Para de se meter onde não é chamada, Helena gelou. Quem é você? Alguém que está te fazendo um favor? A voz continuou. Em calma, metódica. Se você falar alguma coisa para alguém, você some, igual outras pessoas que sumiram, entendeu? O sangue dela congelou nas veias. Outras pessoas, Dona Lúcia, o jardineiro, o motorista. A voz fez uma pausa. Eles também fizeram perguntas demais. Também viram coisas que não deviam. Agora ninguém sabe onde eles estão. Helena apertou o celular com tanta força que quase rachou a tela. Você tá me ameaçando. Tô te avisando. A voz ficou mais fria. Esquece o que você viu. Esquece os bebês. Esquece a mansão e fica quieta, senão você vai sumir também. A ligação caiu. Helena ficou parada, o celular na mão, o coração batendo descompassado. As paredes do quartinho pareceram apertar. Ela olhou para a porta, para o trinco, para a janela. De repente, tudo parecia vulnerável. De repente, ela tinha medo de dormir. Eles sabem onde eu moro. Ela levantou, foi até a pia, lavou o rosto com água fria, olhou no espelho rachado e viu uma mulher acabada, cansada, assustada, sozinha. Pensou em ligar para a polícia. Mas ia dizer o quê? Que uma garçonete sem provas tinha sido ameaçada por telefone? Que a noiva de um milionário estava planejando matar 3 bebês? Iam rir na cara dela. Ou pior, iam acreditar na versão de Renata e prender Helena por difamação. Ela sentou de novo na cama, pegou o celular, rolou os contatos. Não tinha ninguém, nenhum parente próximo, nenhum amigo que pudesse ajudar. Só conhecidos do trabalho. Gente que mal sabia o nome dela. Eu tô sozinha. A solidão doeu mais que a humilhação, mais que o tapa, mais que as ameaças. Helena deitou de lado. Abraçou o travesseiro e deixou as lágrimas caírem. Chorou baixinho, porque as paredes eram finas e ela não queria que ninguém ouvisse. Chorou até cansar, até o corpo pesar tanto que ela não conseguiu mais manter os olhos abertos. Mas antes de dormir, uma imagem voltou. O rosto de Sofia, a bebezinha, os olhinhos arregalados, a mãozinha minúscula apertando o dedo de Helena, como quem implora sem palavras: por favor, me ajuda. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Eu não posso desistir. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, Valentina estava trancada no próprio quarto. Estevão tinha mandado ela subir depois do escândalo do ensaio. Não com raiva, com preocupação. Aquela preocupação condescendente de quem acha que a filha está surtando, que precisa de cuidado, que não está bem da cabeça. Renata tinha plantado a semente. Ela está de luto, Estevão está confusa, precisa de ajuda profissional. E Estevão, cego, quebrado, acreditou. Valentina estava sentada na beirada da cama, ainda de uniforme de faxineira. Com as mãos sujas de limpeza e o coração sujo de derrota, ela tinha se exposto, tinha gritado a verdade na frente de todo mundo. E mesmo assim, ninguém acreditou. Pior, agora Renata sabia. Sabia que Valentina estava investigando. Sabia que tinha alguém dentro da casa tentando desmascarar o plano dela. Ia ficar ainda mais cuidadosa, ainda mais perigosa. Eu estraguei tudo. Valentina ouviu passos no corredor. A porta se abriu devagar e Estevão entrou. Ele parecia 10 anos mais velho, os ombros curvados, o rosto cansado. Sentou na poltrona ao lado da cama e ficou ali.
Em silêncio, olhando para a filha como quem não sabe mais o que dizer. Por que você fez aquilo? A voz dele saiu baixa, magoada. Por que você se disfarçou? Por que você atacou a Renata na frente de todo mundo? Valentina levantou os olhos, queria gritar. Queria sacudir o pai até ele acordar, mas sabia que não ia adiantar. Renata já tinha enfiado as garras tão fundo que qualquer palavra de Valentina ia soar como delírio. Porque ela tá te enganando, pai. Ela me ama. Estevão falou como quem tenta se convencer. Ela cuida de mim, cuida dos bebês. Ela quer o seu dinheiro. Valentina cuspiu as palavras. E os bebês são obstáculo. Sem eles, ela fica com tudo. Estevão balançou a cabeça, cansado. Você tá vendo coisas que não existem. Tá inventando teorias porque não aceita que eu refiz minha vida. Sua mãe. Não usa a mãe para justificar sua cegueira. Valentina se levantou, a voz tremendo de raiva contida. A mãe deixou um aviso, eu achei, uma corrente escondida com uma mensagem. Para Estevão, quando ele acordar. Ela sabia. Ela tentou te proteger. Mas você não escutou. Estevão empalideceu. Que corrente? A corrente que Renata roubou e escondeu. Valentina deu um passo à frente. Eu achei no quarto dela, junto com documentos sobre renúncia de tutela e uma passagem para Foz do Iguaçu. Ela está planejando sumir com os bebês e te deixar sozinho de novo. E você está deixando? Estevão ficou em silêncio, processando, duvidando, querendo acreditar, mas sem conseguir romper a manipulação que Renata tinha tecido ao redor dele. Eu vou chamar um médico. Ele se levantou. Você precisa de ajuda, Valentina. Eu preciso que você acredite em mim. Estevão parou na porta, virou para a filha por um segundo. Valentina viu dúvida nos olhos dele, uma rachadura pequena. Mas Renata era boa demais, tinha trabalhado bem demais. Descansa. Ele saiu e trancou a porta por fora. Valentina ouviu a chave girando e sentiu o peito apertar. Ela estava presa, na própria casa, trancada pelo próprio pai. Enquanto Renata circulava livre, com os bebês na mão, pronta para executar o plano. Ela sentou no chão, encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Eu falhei. Lá embaixo, na sala, Renata sorria. Ela tinha vencido mais uma rodada. Valentina estava neutralizada. Helena estava destruída. E Estevão estava exatamente onde ela queria. Confuso, controlado, cego. Só faltava um passo: eliminar os bebês e consolidar o casamento. E ela já tinha a data marcada. 3 dias depois do escândalo, Valentina continuava trancada no quarto. Estevão deixava comida na porta, mas não entrava, não conversava. Tinha vergonha, ou medo, ou as duas coisas. Renata circulava pela casa como rainha vitoriosa, dando ordens, organizando o casamento oficial, controlando cada detalhe. E os bebês continuavam quietos demais. Valentina passava as horas olhando pela janela, pensando em como tinha falhado, como tinha se exposto cedo demais, sem provas suficientes. Agora Renata sabia que ela era uma ameaça. Ia tomar cuidado, ia apagar rastros, ia acelerar o plano antes que alguém pudesse pará-la. Eu preciso sair daqui. Foi na manhã do 3º dia que Valentina ouviu batidas leves na porta. Não era o pai. Era outra pessoa. Da senhorita Valentina. A voz era baixa, trêmula. Sou eu, Maricela. Valentina se levantou rápido, chegou perto da porta. Maricela, o que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com a senhora, mas não aqui. É perigoso. A porta está trancada. Meu pai tem a chave. Silêncio do outro lado. Depois, o som de metal raspando. Maricela estava tentando destrancar com outra chave. Demorou, mas funcionou. A porta se abriu devagar e Maricela entrou, os olhos arregalados de medo, as mãos tremendo. Ela era pequenininha, magra, com o rosto marcado pelo cansaço de quem trabalha demais e dorme pouco. Sempre foi invisível na casa, sempre fez o serviço sem reclamar, sem questionar, mas agora, ali, naquele momento, ela estava tomando uma decisão que podia destruí-la. Eu vi tudo.
Maricela falou baixo, quase sussurrando. O ensaio, a Helena, a senhora defendendo ela, e eu não posso mais ficar quieta. Valentina segurou os ombros dela com delicadeza. Você sabe de alguma coisa? Maricela assentiu, os olhos cheios de lágrima. Eu limpo o escritório da dona Renata. Eu vejo as coisas, eu ouço as conversas e tem algo que eu guardei porque eu tinha medo, mas agora eu tô com mais medo de ficar quieta. O que você guardou? Maricela enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um pendrive pequeno. Vermelho, gravações das câmeras internas. A dona Renata deletou os arquivos do sistema, mas eu copiei antes, porque eu sabia que um dia alguém ia precisar. Valentina pegou o pendrive com as mãos tremendo. Tem o que aqui? A verdade. Maricela limpou as lágrimas. Tem a dona Renata conversando com o motorista, planejando, falando dos bebês, falando em acidente. O coração de Valentina bateu mais rápido. Você assistiu? Maricela assentiu, o rosto pálido. Tem uma gravação onde ela diz que vai resolver o problema dos trigêmeos, que ia parecer acidente, que ela ia virar viúva de novo e a herança não ia se dividir. Tem áudio também dela chantageando a Yadira, ameaçando o filho da coitada se ela não desse os remédios para os bebês. Valentina sentiu o ar faltar. Prova concreta. Ela abraçou Maricela com força. Você acabou de salvar a vida dos meus irmãos. Maricela chorou no ombro dela, tremendo. Eu tenho medo, senhorita. Muito medo. Se ela descobrir que fui eu, ela não vai descobrir. Valentina segurou o rosto da copeira com as duas mãos. Eu vou te proteger. Eu prometo. Mas eu preciso que você me ajude a sair daqui. Eu preciso levar isso para o meu pai. Eu preciso mostrar a verdade para ele antes que seja tarde. Maricela limpou as lágrimas e assentiu. A dona Renata saiu, foi no salão de beleza. Volta só de noite. O senhor Estevão está no escritório. A gente tem tempo. Valentina pegou o pendrive, vestiu uma roupa simples e saiu do quarto com Maricela. Desceram pela escada de serviço, evitando os corredores principais. A casa estava estranhamente silenciosa. Os bebês estavam no quarto, provavelmente dormindo aquele sono dopado e perigoso. Valentina pensou em Helena. Se perguntou onde ela estava, se estava bem, se tinha desistido. Eu preciso encontrar ela também. Helena acordou naquela manhã com a sensação de que tinha tomado uma decisão durante o sono. Não sabia explicar direito, mas algo dentro dela tinha mudado. O medo continuava lá, latejando, as ameaças continuavam ecoando, mas tinha outra coisa agora, algo mais forte. Eu não posso deixar aqueles bebês morrerem. Ela levantou, tomou banho, vestiu uma roupa simples. Olhou no espelho e viu alguém diferente. Não era mais a garçonete invisível que aceitava tudo calada. Era alguém que tinha escolhido lutar, mesmo sabendo que podia morrer tentando. Helena pegou o celular e procurou notícias sobre a mansão Albuquerque. Precisava de informação. Precisava saber o que tinha acontecido depois que ela foi expulsa, mas não achou nada. A mídia não tinha coberto. Óbvio. Gente rica sabe abafar escândalo. Ela pensou em voltar lá, em tentar de novo. Mas como? Ia ser barrada no portão. Ia ser presa. Ia ser morta. Eu preciso de ajuda. Foi aí que bateram na porta. Helena congelou, olhou para o relógio. 7 da manhã. Ninguém batia na porta dela a essa hora. Ela se aproximou devagar. Olhou pelo olho mágico. Do outro lado, uma mulher pequena. De uniforme de copeira, olhando para os lados com medo, Helena abriu a porta. Quem é você? Maricela, eu trabalho na mansão. A mulher falou rápido, ofegante. A senhorita Valentina me mandou te procurar. A gente tem prova de verdade, mas a gente precisa de você. Helena sentiu o coração disparar. Que tipo de prova? Vídeo, áudio, tudo. A dona Renata planejando matar os bebês, chantageando a Yadira, tudo gravado. Helena respirou fundo. Era a chance, a única chance.
Onde está a Valentina esperando você? Mas a gente precisa ir agora, antes da dona Renata voltar. Helena não pensou duas vezes. Pegou a bolsa, calçou o tênis e saiu. Quando Helena chegou na mansão, Maricela a levou pelos fundos, por uma entrada de serviço que não tinha câmera. Valentina estava esperando numa sala pequena. Trancada, com um notebook aberto na mesa, as duas se encararam. Valentina, a herdeira, Helena, a garçonete, dois mundos completamente diferentes. Mas agora, ali, elas eram a mesma coisa. Duas mulheres tentando proteger três vidas inocentes. Obrigada por voltar. Valentina falou, a voz rouca de emoção. Obrigada por acreditar em mim, Helena respondeu. Valentina plugou o pendrive no notebook e abriu os arquivos. O primeiro vídeo começou a rodar. Era Renata, no escritório, conversando com um homem. O mesmo de boné do ensaio. A câmera pegava tudo, a voz dela clara, calculada. Leva os três, um acidente resolve, eu viro viúva de novo e a herança não se divide. O homem assentiu. E a babá, dopada, controlada, não vai falar nada. Helena sentiu o estômago revirar. Valentina apertou os punhos. O segundo arquivo era um áudio. Renata e Yadira, a voz da babá quebrada, suplicando. Por favor, senhora, eu não aguento mais. As crianças estão ficando doentes. Você faz o que eu mandar. A voz de Renata era gelo. Senão, seu filho vai pro abrigo. Você nunca mais vê ele, entendeu? Silêncio. Depois, o soluço de Yadira, Helena e Valentina se entreolharam. Agora tinham tudo. Prova concreta, irrefutável. A gente precisa mostrar isso pro seu pai, Helena falou. Ele está no escritório agora. Valentina se levantou. Vamos acabar com isso de uma vez. As três mulheres saíram da sala, Valentina, Helena e Maricela, cada uma carregando o peso do que tinham descoberto, cada uma sabendo que aquele era o momento, a última chance, ou elas salvavam os bebês agora, ou perdiam para sempre. O escritório de Estevão Albuquerque ficava no final do corredor principal. Longe do movimento da casa. Era um lugar sóbrio, com estantes de madeira escura, poltronas de couro e uma mesa imensa cheia de papéis. Ele estava sentado ali, curvado sobre documentos, com os óculos de leitura escorregando no nariz. Parecia menor, mais velho, como se o peso de tudo tivesse finalmente começado a esmagar os ombros dele. Valentina bateu na porta. Estevão levantou os olhos, surpreso. Ficou ainda mais surpreso quando viu Helena e Maricela atrás da filha. Valentina, como você saiu do quarto e o que essas pessoas estão fazendo aqui? A gente precisa conversar. Valentina entrou sem pedir licença. Helena e Maricela vieram atrás, fechando a porta com cuidado. Estevão tirou os óculos, passou a mão no rosto cansado. Filha, eu não tô com cabeça para mais uma discussão. Você precisa aceitar que... Pai, para! Valentina cortou. A voz dela saiu firme, sem raiva, sem desespero. Só firme. Só me dá 5 minutos. 5 minutos para você assistir uma coisa. Se depois disso você ainda achar que eu tô louca, eu saio da sua vida, eu aceito o tratamento. Eu faço o que você quiser, mas você precisa ver isso. Estevão olhou para a filha, para a determinação no rosto dela, para os olhos que não desviavam. Ele suspirou, derrotado. 5 minutos. Valentina puxou o notebook, colocou em cima da mesa e plugou o pendrive. Helena ficou ao lado dela. Maricela ficou perto da porta, nervosa, de olho no corredor. O que é isso? Estevão perguntou. Gravações das câmeras internas da casa. Valentina abriu o primeiro arquivo. A Renata deletou do sistema, mas a Maricela salvou antes. Estevão olhou para a copeira surpreso. Maricela abaixou a cabeça, tremendo. O vídeo começou, a imagem era clara. O escritório vazio. À noite, Renata entrou pela porta, seguida pelo homem de boné. Eles conversaram perto da janela. O áudio estava perfeito. Tem certeza que vai dar certo? A voz do homem. Vai! Renata, confiante.
A gente pega os 3 durante o casamento, finge sequestro, leva para o galpão em Guarulhos, um acidente de carro no caminho. Pronto, problema resolvido. E se alguém desconfiar, ninguém vai desconfiar, eu controlo essa casa. Renata sorriu. Leva os 3. Um acidente resolve, eu viro viúva de novo e a herança não se divide. O homem assentiu. E a babá, dopada, controlada, não vai falar nada. Se falar, o filho dela desaparece. Estevão empalideceu, as mãos dele começaram a tremer. Ele se levantou da cadeira, deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Isso não pode ser verdade. Tem mais. Valentina abriu o segundo arquivo, era um áudio, a voz de Adira chorando. Por favor, senhora, eu não aguento mais. As crianças estão ficando doentes, elas não comem direito, não dormem direito. Eu tô com medo que alguma coisa aconteça. Você faz o que eu mandar. A voz de Renata era fria, metálica. Continua dando os remédios, na dosagem que eu falei. E não abre a boca para ninguém, senão seu filho vai pro abrigo. E você nunca mais vê ele, entendeu? Silêncio. Depois, o soluço de Adira. Estevão sentou de novo. Não porque quis, porque as pernas falharam. Ele ficou ali, olhando para o notebook, a respiração pesada, o rosto desmoronando. Meu Deus! Ela está envenenando os trigêmeos aos poucos, Helena falou, a voz controlada, mas dura. Eu vi o frasco na cozinha. Com o batom dela eu tentei avisar, mas ninguém acreditou. Estevão olhou para Helena, para o rosto marcado, para o olhar firme, lembrou do dia do ensaio, de como ela tinha sido arrastada, de como ele não tinha feito nada para defender ela. Eu sinto muito. Não precisa pedir desculpa agora, Helena cortou. Precisa proteger seus filhos. Valentina colocou a mão no ombro do pai. Eu tentei te avisar, mas ela é boa demais. Ela te manipulou, usou o teu luto, a tua solidão, te fez acreditar que eu estava surtando. Mas eu nunca tive mais certeza de alguma coisa na minha vida. Essa mulher vai matar os bebês se a gente não parar ela agora. Estevão cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dele tremiam. Não era choro, era colapso. A vergonha de ter sido tão cego. A culpa de ter colocado os próprios filhos em perigo. A dor de perceber que tinha trocado a memória da esposa por uma predadora. Como eu fui tão burro. A voz dele saiu abafada, quebrada. Você não foi burro. Você estava vulnerável. Valentina ajoelhou na frente dele. E ela se aproveitou disso. Mas agora você está vendo a verdade. E a gente pode fazer alguma coisa? Estevão levantou os olhos vermelhos, molhados. O que a gente faz? Chama a polícia. Helena falou. Agora, antes dela voltar, mostra essas gravações. Prende ela antes que seja tarde. Estevão assentiu, ainda atordoado. Pegou o celular com as mãos tremendo, mas antes de discar, a porta do escritório se abriu. Renata, ela estava parada ali, de vestido vermelho, cabelo impecável, sorriso gelado, como se tivesse ouvido tudo, como se tivesse planejado aquele momento. Estevão, amor, o que está acontecendo aqui? O silêncio foi pesado. Estevão olhou para a noiva, para a mulher que ele achava que amava, para a mulher que tinha tentado matar os próprios filhos dele. Você, a voz dele saiu rouca. Você ia matar meus filhos. Renata piscou. O sorriso vacilou por um segundo, mas ela se recompôs rápido, sempre se recompunha. Estevão, eles te mostraram alguma coisa, né? Algum vídeo editado, alguma mentira que eles inventaram para mim. Eu vi. Estevão se levantou. Eu ouvi tua voz. Tuas palavras, você planejando matar Mateus, Bruno e Sofia, você chantageando a Adira, você é um monstro. Renata deu um passo para trás. O sorriso sumiu. Agora era só frieza. Você não entende. Eles iam atrapalhar tudo. A herança ia se dividir. A gente não ia ter. A gente, Estevão quase gritou, não existe a gente, só existe você, só existe teu plano de ficar rica às custas da minha família.
Renata olhou ao redor, para Valentina, para Helena, para Maricela, todas de pé, bloqueando a porta. Todas testemunhas, todas prontas para destruir ela. Vocês não vão conseguir provar nada. Renata tentou manter a voz firme. Eu tenho advogados, eu tenho dinheiro, eu tenho... Você não tem nada. Valentina deu um passo à frente. Só tem esse pendrive, com tudo gravado, com tua voz, teu rosto, teu plano inteiro. E agora a polícia vai saber de tudo. Renata olhou para a porta, calculou as chances, viu que não tinha saída e tentou correr. Ela empurrou Maricela, que caiu de lado, e disparou para o corredor. Helena correu atrás. Valentina gritou para o pai. Liga para a polícia, agora. Estevão discou, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o celular. Renata correu escada abaixo, os saltos altos batendo no mármore. Helena alcançou ela perto da porta principal e agarrou o braço dela com força. Solta! Renata tentou se desvencilhar, mas Helena segurou firme. Você não vai fugir, não dessa vez. Valentina chegou logo atrás, junto com Estevão. Renata olhou para o noivo com ódio puro. Você vai se arrepender disso, Estevão. Eu vou destruir você. Você não vai fazer nada. A voz dele estava diferente, firme, finalmente acordada. Acabou. Foi quando ouviram as sirenes. A polícia chegou rápido, entrou pela porta principal. Uniformes azuis, algemas, perguntas. Estevão mostrou o pendrive. Explicou tudo. Os policiais assistiram os vídeos, ouviram os áudios e prenderam Renata. Ela gritou, chorou, jurou que era injustiça, que era armação, que ela era inocente, mas ninguém acreditou. A máscara tinha caído e o que sobrou era só o vazio. Enquanto levavam ela para a viatura, Renata olhou para trás, viu Estevão, Valentina e Helena paradas na porta, viu a derrota, viu o fim e entendeu que tinha perdido. A casa ficou estranhamente quieta depois que a viatura saiu. O som da sirene sumiu na distância, levando Renata junto, e o que sobrou foi um silêncio denso, pesado, carregado de vergonha e alívio ao mesmo tempo. Estevão estava parado no hall de entrada, olhando para a porta aberta como se ainda estivesse processando o que tinha acabado de acontecer. As mãos dele tremiam, o rosto estava pálido, suado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Valentina se aproximou devagar e tocou o ombro dele. Pai, Estevão virou. Os olhos estavam vermelhos, molhados. Ele olhou para a filha que ele tinha trancado no quarto. A filha que ele não acreditou, a filha que ele quase perdeu por causa da própria cegueira e desmoronou. Eu sinto muito. A voz dele saiu rouca, quebrada. Eu sinto tanto, Valentina. Eu não vi, eu não quis ver e quase perdi vocês. Valentina abraçou o pai. Não era um abraço fácil, ainda tinha mágoa, ainda tinha raiva, mas também tinha alívio, porque o pai tinha acordado, finalmente tinha acordado. Você foi manipulado, Valentina sussurrou. Ela era boa nisso, ela sabia exatamente onde apertar. Mas eu deveria ter visto. Estevão se afastou, limpou o rosto com as costas da mão. Eu deveria ter escutado você, deveria ter acreditado. E em vez disso, eu te tranquei. Eu te tratei como se você tivesse perdido o juízo. Que tipo de pai faz isso? Um pai que estava sofrendo. Valentina segurou as mãos dele. Um pai que estava tentando sobreviver do jeito que conseguia. Mas agora acabou. E a gente vai consertar isso. Juntos. Estevão assentiu. Mas o peso da culpa ainda estava lá, esmagando. Helena estava encostada na parede, de braços cruzados, observando. Ela não queria interromper aquele momento. Era deles, pai e filha, família se reconstruindo. Mas Estevão virou para ela. Você, ele deu um passo na direção dela. Você tentou me avisar. No ensaio, você arriscou tudo para proteger meus filhos e eu deixaram te arrastar para fora, como se você fosse criminosa. Helena não respondeu, só olhou para ele.
o rosto fechado. Estevão respirou fundo. Não era um homem acostumado a pedir desculpas. Mas naquele momento, ele não era um milionário. Era só um pai que quase perdeu tudo. Me desculpa, ele falou, e a voz saiu sincera. Não foi bonito, não foi justo, mas foi verdadeiro. Eu errei, e você salvou meus filhos, salvou minha filha, salvou minha família. Helena ficou em silêncio por um momento, depois soltou o ar devagar. Eu não fiz por você, fiz pelos bebês. Eu sei, Estevão assentiu. E é por isso que eu sei que você é uma pessoa melhor do que eu mereço. Helena descruzou os braços, relaxou um pouco. Não era perdão total, mas era um começo. Seus filhos ainda estão em perigo, ela falou, trazendo o foco de volta. A Yadira estava dando remédio para eles. A gente precisa de um médico. Agora. Estevão virou para Valentina, alarmado. Meu Deus, os bebês. Onde eles estão? No quarto com a Yadira, Valentina falou. Mas ela também é vítima. A Renata estava chantageando ela com o filho. Estevão não perdeu tempo. Subiu a escada correndo. Valentina e Helena atrás. Chegaram no quarto dos trigêmeos. A porta estava entreaberta. Yadira estava sentada no chão, ao lado do berço, com o rosto enterrado nas mãos, chorando baixinho. Quando ouviu os passos, ela levantou a cabeça, apavorada. Eu sinto muito, eu sinto tanto. Ela me obrigou. Ela disse que se eu não fizesse, meu filho ia pro abrigo. Eu não tive escolha, eu não... Calma. Estevão se ajoelhou na frente dela. Não é culpa sua, a gente sabe, a gente viu as gravações, você foi vítima também. E Yadira soluçou mais alto, aliviada e destroçada ao mesmo tempo. Estevão se levantou e foi até o berço. Os trigêmeos estavam lá, Mateus, Bruno e Sofia, quietinhos demais, olhinhos pesados, respiração lenta. Ele sentiu o peito apertar, pegou Sofia no colo com cuidado, como se ela fosse quebrar. A bebezinha abriu os olhos, olhou para ele com aquela expressão vazia. Dopada, o que ela fez com vocês? Estevão sussurrou, a voz tremendo. Eu já liguei para o médico. Valentina falou. Ele está vindo. Meia hora depois, o pediatra chegou, examinou os 3 bebês com cuidado, tirou sangue, fez perguntas para Yadira sobre o que ela tinha dado. A babá confessou tudo, tremendo, chorando, mas falando, porque agora ela podia falar, agora ela estava livre. O médico confirmou, os bebês estavam sendo sedados, nada letal ainda, mas perigoso. Se tivesse continuado mais algumas semanas, poderia ter causado danos permanentes. Eles vão precisar de acompanhamento, o médico falou, mas com o tratamento certo eles vão se recuperar. Estevão sentou na poltrona do quarto, segurando Sofia no colo, e chorou. Chorou de alívio, chorou de culpa, chorou por tudo que quase aconteceu e não aconteceu. Valentina sentou no braço da poltrona e colocou a mão no ombro dele. A gente conseguiu, pai. Eles estão seguros agora. Estevão assentiu, mas não conseguiu falar. A polícia voltou no final da tarde para colher depoimentos. Levaram Yadira também, mas não como criminosa. Como testemunha, ela ia prestar depoimento, contar tudo, e depois ia ser protegida. O filho dela ia ficar com ela. Renata não ia tocar neles nunca mais. O motorista cúmplice também foi preso, confessou tudo em troca de redução de pena, confirmou o plano, confirmou o pagamento, confirmou que Renata tinha encomendado a morte dos trigêmeos, era fim de jogo, a noite caiu sobre a mansão Albuquerque, Valentina pediu pizza, ninguém tinha cabeça para cozinhar, eles comeram na sala, os 3, Estevão, Valentina e Helena. Em silêncio processando, foi Estevão quem quebrou o silêncio. Você não precisa ir embora. Ele olhou para Helena. Quero dizer, eu sei que você tem sua vida, seu trabalho, mas você faz parte disso agora. Você salvou meus filhos e eu gostaria que você ficasse, não como funcionária, como alguém da família. Helena parou de mastigar, olhou para ele surpresa.
Eu não sei se... Sem pressão, Estevão levantou as mãos. Só pensa. Você tem um lugar aqui, se quiser, com dignidade. Com respeito, do jeito certo, Helena olhou para Valentina, que assentiu com um meio sorriso. Olhou de volta para Estevão, para o homem que tinha deixado ela ser humilhada, mas que agora estava tentando consertar. Eu vou pensar, ela falou. E era verdade. Estevão assentiu, respeitando o espaço dela. Mais tarde, quando Helena se levantou para ir embora, Estevão a acompanhou até a porta. Ficaram ali, parados no hall, sem saber direito o que dizer. Obrigado, ele falou. Simples, mas sincero. Helena olhou nos olhos dele. Viu cansaço, viu vergonha, mas também viu algo novo, honestidade. Cuida bem deles, ela falou, dos três. E da Valentina também. Vou cuidar, Estevão prometeu. Helena saiu, a noite estava fria. Ela caminhou até o ponto de ônibus, as mãos no bolso. A cabeça cheia, pensou nos bebês, nos olhinhos deles, na mãozinha de Sofia apertando o dedo dela. Pensou em Estevão, no jeito como ele tinha pedido desculpas, no jeito como ele tinha olhado para ela. E pensou em si mesma, em tudo que tinha passado, em tudo que tinha arriscado. Eu fiz a coisa certa. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sorriu. 3 semanas depois, o julgamento de Renata Monteiro foi rápido. As provas eram sólidas demais para qualquer advogado conseguir contornar. O pendrive com as gravações, o depoimento de Yadira, a confissão do motorista cúmplice, os exames de sangue dos trigêmeos mostrando sedação prolongada. Tudo se encaixava perfeitamente. Não tinha como negar, não tinha como fugir. Renata foi condenada por tentativa de homicídio qualificado, conspiração, chantagem e ameaça, 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 5 anos. Quando a sentença foi lida, ela ficou parada, pálida, com as algemas nos pulsos e o rosto vazio. Não gritou, não chorou. Só olhou para o juiz como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo com ela, como se, até o último segundo, achasse que ia conseguir escapar, mas não conseguiu. Valentina estava na audiência, sentada ao lado do pai. Ela assistiu tudo em silêncio, não sentiu prazer, não sentiu vingança, só sentiu alívio, o tipo de alívio que vem quando você finalmente pode respirar depois de ficar prendendo o ar por tempo demais. Estevão segurou a mão da filha quando a sentença foi anunciada. Apertou com força. Não disse nada, não precisava. Helena não foi à audiência. Ela tinha voltado a trabalhar, dessa vez num emprego fixo que Estevão tinha arranjado para ela. Não por pena, mas por respeito, um contrato de verdade, com carteira assinada, num buffet maior com salário digno. Helena tinha recusado no começo, não queria favor, mas Valentina tinha insistido. Não é favor, é o mínimo que a gente pode fazer. Você salvou nossa família. E Helena tinha aceitado, porque precisava, porque merecia. A vida de Yadira também mudou. Depois de prestar depoimento e cooperar com a justiça, ela foi colocada sob proteção. O filho dela, um menino de 6 anos que vivia com a avó, foi devolvido para ela. Yadira chorou tanto no dia que pegou o garoto nos braços que quase não conseguiu ficar de pé. Estevão ofereceu ajuda financeira, pagou um aluguel para ela, em outro bairro, longe de qualquer lembrança de Renata. Ofereceu terapia, tanto para ela quanto para o filho. Não era para compensar, era para tentar consertar o que tinha sido quebrado. Yadira aceitou, mas não voltou a trabalhar como babá, não conseguia. Toda vez que via um bebê, lembrava dos trigêmeos silenciosos, dopados, olhando para ela como se implorassem por ajuda. E lembrava de como ela tinha sido forçada a ser parte daquilo. A culpa ia ficar com ela por muito tempo, mas pelo menos agora ela tinha o filho de volta e tinha a chance de recomeçar. Maricela foi recompensada por sua coragem. Estevão aumentou o salário dela, deu uma bonificação generosa e a promoveu.
Ela não era mais só a copeira invisível, era alguém que tinha feito diferença, alguém que tinha salvado vidas. No começo, Maricela não sabia lidar com a atenção. Ela sempre tinha sido quieta, sempre tinha passado despercebida, mas Valentina fez questão de agradecer pessoalmente, de abraçar ela e dizer: sem você, a gente não teria conseguido, você foi essencial. E Maricela, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Os trigêmeos começaram a se recuperar. Os exames mostraram que, apesar da sedação prolongada, não houve danos permanentes. Com o tratamento certo e o acompanhamento médico, eles começaram a reagir, a chorar mais, a se mexer mais, a interagir. Mateus foi o primeiro a sorrir de verdade. Foi numa manhã ensolarada. Enquanto Valentina o embalava no colo, ele olhou para a irmã e soltou um risinho baixinho, gostoso, que fez o coração dela derreter. Bruno demorou mais, mas quando começou a balbuciar, não parou mais. Ficava ali, no berço, fazendo sons aleatórios. Testando a própria voz, Sofia era a mais quieta, mas tinha um jeito de olhar, atento, curioso, que mostrava que ela estava viva, realmente viva. Valentina passava horas com eles, conversando, cantando, brincando. Ela tinha perdido a mãe, mas ganhou um propósito: proteger esses três, cuidar deles, garantir que nunca mais ninguém tentasse machucá-los. Estevão mudou. Não foi uma mudança rápida, foi devagar, mas visível. Ele começou a estar mais presente, a perguntar sobre o dia de Valentina, a sentar com ela no jantar e realmente conversar, a pegar os bebês no colo sem pressa, sem distração. Ele ainda carregava a culpa, provavelmente ia carregar para o resto da vida. Mas aprendeu a lidar com ela. Aprendeu que culpa não se resolve fugindo, se resolve enfrentando. Uma noite, ele chamou Valentina no escritório. Eu quero mostrar uma coisa para você. Ele abriu uma gaveta trancada e tirou um envelope amarelado. Dentro, uma carta. A letra era da mãe de Valentina. Ela deixou isso, Estevão falou, a voz rouca, para ser aberto caso algo acontecesse com ela. Eu disse, eu não consegui ler antes, mas acho que você precisa ver. Valentina pegou a carta com as mãos, tremendo, leu devagar. Era uma carta de despedida, mas também era um aviso. A mãe escrevia sobre ter medo, sobre sentir que algo estava errado, sobre não confiar em gente que aparecia do nada oferecendo ajuda. E no final, ela escrevia: Estevão, se você está lendo isso é porque eu não estou mais aí. E se alguém aparecer na tua vida prometendo preencher o vazio, por favor, seja cuidadoso. Não deixe a solidão te cegar. Proteja nossos filhos, proteja nossa família. E lembre, o amor verdadeiro não chega com pressa. Ele chega devagar, com paciência, com respeito. Valentina terminou de ler e olhou para o pai. Ele estava chorando. Eu não escutei, Estevão sussurrou. Ela tentou me avisar e eu não escutei. Valentina abraçou o pai. Mas agora você está escutando, e isso é o que importa. Helena voltou à mansão numa tarde de sábado, não a trabalho, a convite. Valentina tinha ligado e pedido para ela ir, sem explicar direito. Só disse: aparece por favor. Helena foi. Quando chegou, Estevão estava na sala com os trigêmeos brincando no tapete. Ele sorriu quando viu ela. Obrigado por vir. O que está acontecendo? Helena perguntou, confusa. Eu queria te agradecer, de verdade. Estevão se levantou, óbvio não só com palavras, mas com atitude. Ele entregou para ela um envelope. Helena abriu dentro um contrato, não de trabalho, de moradia. É uma casa, Estevão explicou. Pequena, simples, mas sua, no seu nome, quitada. Você não precisa mais morar naquele quartinho. Você merece um lugar digno. Helena ficou sem palavras, olhou para o contrato, depois para Estevão, depois para Valentina, que estava sorrindo no canto. Eu não posso aceitar isso. Pode. Valentina se aproximou. Você salvou meus irmãos. Você arriscou sua vida. Isso não é favor, é gratidão.
Helena sentiu os olhos encherem de lágrima. Não era só a casa, era o que aquilo significava. Era ser vista, ser valorizada, ser tratada como gente. Ela olhou para Estevão, para o homem que tinha deixado ela ser humilhada, mas que agora estava tentando consertar, e viu algo diferente, algo que não tinha visto antes. Honestidade, humildade e talvez algo mais. Obrigada, ela sussurrou. Estevão sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Obrigado você. Sofia começou a chorar. Não aquele choro dopado, fraco, era um choro saudável, forte. Valentina pegou ela no colo e acalmou. Helena olhou para os bebês, para os 3 que ela tinha salvado, e sentiu que tinha valido a pena. Tudo tinha valido a pena, 6 meses depois. A mansão Albuquerque não parecia mais a mesma. Não era só porque as portas agora ficavam abertas ou porque o lustre de cristal refletia a luz de um jeito diferente. Era porque a casa respirava de novo, como se tivesse acordado de um pesadelo longo e finalmente conseguido voltar a viver. Valentina estava no jardim, sentada no gramado, com os trigêmeos espalhados ao redor dela. Mateus engatinhava atrás de uma bola colorida, Bruno tentava arrancar folhas de uma planta baixa e Sofia, a mais quieta, sempre observadora, estava no colo dela, olhando para o céu azul com aqueles olhinhos curiosos. Eles tinham crescido, engordado, os rostinhos estavam corados, saudáveis, e o melhor de tudo, eles faziam barulho, choravam quando queriam algo, gritavam quando estavam felizes, riam quando alguém fazia cócegas. Eram bebês de verdade, vivos de verdade. Valentina beijou a testa de Sofia e sorriu. Tinha sido uma luta chegar até ali. Tinha sido doloroso, assustador, exaustivo, mas tinha valido cada segundo. A voz de Helena veio de trás. Posso sentar? Valentina virou e acenou com a cabeça. Helena se sentou ao lado dela no gramado, descalça, com um vestido simples de verão. Ela parecia diferente também, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. Como eles estão? Helena perguntou, estendendo a mão para Mateus, que veio engatinhando e agarrou o dedo dela com força. Perfeitos, Valentina respondeu, e era verdade. Helena sorriu, aquele sorriso que demorou para voltar, mas que agora aparecia com mais frequência. E você, como tá? Bem? Valentina olhou para os irmãos. Cansada, mas bem, as duas ficaram em silêncio por um tempo, só observando os bebês. Era um silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que passaram pelo inferno juntas e sobreviveram. Obrigada, Valentina falou de repente. Por tudo, por não ter desistido, por ter voltado quando podia ter fugido. Helena balançou a cabeça. Eu não conseguiria viver comigo mesma se tivesse fugido. Mesmo assim, Valentina olhou para ela. Você foi corajosa, mais corajosa do que eu. Você se disfarçou de faxineira e investigou uma assassina sozinha. Helena deu uma risadinha. Acho que a gente está empatada. Valentina riu também. Era bom rir. Era bom sentir que a vida podia ser leve de novo. Estevão saiu pela porta dos fundos, carregando uma caixa de brinquedos. Ele tinha mandado construir um espaço novo no jardim, uma área aberta, com grama sintética, brinquedos coloridos e sombra natural das árvores. Um lugar onde os trigêmeos pudessem crescer sem medo, sem silêncio forçado, sem perigo, quando viu Helena sentada no gramado. Ele parou, ficou ali, só observando o jeito como ela segurava Mateus, o jeito como ela sorria, o jeito como ela parecia pertencer àquele lugar. Helena percebeu o olhar dele e virou. Precisa de ajuda? Não. Estevão se aproximou e colocou a caixa no chão. Só estava olhando. Helena levantou a sobrancelha, levemente divertida. Olhando o quê? Você, ele falou. Simples, sem rodeios, o silêncio ficou diferente, não desconfortável.
só, carregado. Valentina pegou Sofia e Bruno e se levantou. Vou levar eles para dentro. Tá na hora do lanche? Ela passou por Estevão com um sorriso discreto e entrou na casa, deixando os dois sozinhos. Helena ficou sentada, olhando para Mateus, que agora brincava com os próprios pés. Você não precisa ficar com pena de mim, ela falou baixinho. Não é pena. Estevão sentou ao lado dela. É admiração. Helena olhou para ele surpresa. Admiração. Você fez o que eu não consegui. Estevão falou, a voz rouca. Você viu o perigo e não desistiu. Você lutou, mesmo sabendo que podia perder tudo. E eu fui covarde. Você não foi covarde, você foi enganado. Eu fui cego. Ele corrigiu. E quase perdi meus filhos por causa disso. Helena ficou quieta, não tinha o que dizer. Ele estava certo. Estevão respirou fundo. Eu não sei como agradecer o suficiente, mas eu queria tentar, do jeito certo, sem pressa, sem pressão. Helena olhou nos olhos dele, viu sinceridade, viu cansaço, viu um homem tentando se reconstruir. O que você está tentando dizer? Que eu gostaria de te conhecer melhor. Estevão falou. Direto, como pessoa. Não como alguém que eu devo, mas como alguém que eu admiro e gostaria de ter por perto se você quiser. Helena sentiu o coração acelerar. Não esperava isso, mas também não odiou a ideia. Devagar, ela falou. Devagar. Ele repetiu. Sorrindo, Mateus começou a chorar. Helena pegou ele no colo e o acalmou. Estevão observou, e algo dentro dele se aqueceu. Não era paixão, não era urgência, era algo mais profundo, mais seguro, era gratidão, era respeito e talvez, com o tempo, pudesse ser amor. Dentro da casa, Valentina colocou Sofia e Bruno nas cadeirinhas e começou a preparar o lanche. A cozinha estava cheia de luz. As janelas abertas deixavam o vento entrar, trazendo cheiro de grama e flores. Ela olhou para a corrente que agora usava no pescoço. A corrente da mãe, com a inscrição, para Estevão quando ele acordar. Ele tinha acordado, finalmente tinha acordado. Valentina sorriu para si mesma. A mãe estaria orgulhosa, orgulhosa de como ela tinha lutado, orgulhosa de como ela tinha protegido a família. Sofia começou a balbuciar. Valentina se virou e viu a irmãzinha sorrindo, tentando alcançar um pedaço de fruta. Calma, princesa, já está indo. Ela deu a fruta para Sofia, que agarrou com as duas mãozinhas e começou a mastigar com dificuldade, fazendo uma bagunça adorável. Valentina limpou o rostinho dela e beijou a testa. Ninguém nunca mais vai machucar vocês, eu prometo. A tarde caiu devagar. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Estevão e Helena entraram na casa rindo de alguma coisa que Mateus tinha feito. Valentina estava na sala, com os trigêmeos brincando no tapete. Eles se sentaram juntos, os 5, Estevão, Valentina, Helena e os 3 bebês. Não era uma família tradicional. Não era perfeita, mas era deles e era real. Helena olhou ao redor, para o lustre de cristal que antes refletia mentiras e agora refletia luz verdadeira. Para as paredes que antes guardavam segredos e agora guardavam risadas. Para os bebês que antes estavam sendo silenciados e agora enchiam a casa de barulho. A gente conseguiu, ela sussurrou. A gente conseguiu. Valentina repetiu. Estevão não falou nada, só sorriu. E pela primeira vez em 2 anos, o sorriso era genuíno. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Valentina voltou ao jardim, sentou no mesmo lugar onde tinha ficado de tarde, olhou para o céu estrelado, pensou na mãe, pensou em tudo que tinha acontecido. Pensou em como tinha sido difícil, mas como tinha valido a pena. Ela tocou a corrente no pescoço e sussurrou. Ele acordou, mãe, e a gente tá bem, a gente vai ficar bem. O vento soprou, carregando o cheiro das flores. E Valentina sentiu, de alguma forma,
que Amanda estava ouvindo,